Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2007 e o título deste tutorial é Pós-configuração no SCCM. Próxima etapa então, Discovery Methods. No Discovery Methods a gente tem que estar configurando isso daqui, por quê? Porque o Active Directory ele precisa executar essas tarefas para descobrir recursos na rede. A descoberta de recursos é um passo antes de gerenciar o recurso em si. A gente só começa a gerenciar o recurso quando a gente instala o cliente do SCCM. Porém, para instalar o cliente do SCCM, a gente faz uma descoberta de um recurso primeiro, com base nesses tipos que a gente está vendo na tela agora. A primeira opção que a gente vai acessar é Active Directory System Group Discovery. É só acessar as propriedades dessa opção. Nas propriedades, a gente marca a caixa para habilitar esse tipo de descoberta. Na sequência, clica no ícone, que é essa estrela amarela. Aqui, nessa parte do Wizard, a gente consegue definir como que o Discovery vai trabalhar, em cima de qual AU, em cima de qual domínio, tá? Então é importante a gente selecionar aqui também, para incluir os grupos. E clicando em OK, a gente vai ter uma tela que vai dizer pra gente, vai dar as opções pra gente selecionar o container no qual esse tipo de Discovery vai trabalhar, esse método de Discovery. No meu caso aqui, eu quero que ele trabalhe em todo o meu site Moth, então eu vou deixar selecionado a raiz. E clico em OK. Agora eu acesso aqui a guia Pulling Schedule, tá? Através dessa guia, para todos os métodos de Discovery, a gente consegue definir uma agenda que vai dizer em qual horário, ou quantas vezes por dia, ou por semana, esse método de Discovery vai ser executado. Porque é importante a gente saber, né, quando tem novos recursos na rede que o SCCM pode vir a gerenciar. Então, para descobrir esses recursos, ao invés de a gente realizar essa tarefa manualmente, a gente faz uma agenda aqui para quê? Para que de tempo em tempo esse método seja executado para buscar novos recursos na rede, tá? A gente tem que marcar aqui, eu geralmente marco essa opção, Run Discovery as soon as possible. Por quê? Independente da minha agenda, né, se eu for configurar para ela executar essa tarefa de uma em uma hora, de um em um dia, independente disso, marcando essa caixa, ao concluir esse assistente, ele vai executar pelo menos uma vez agora essa tarefa, né, esse método de Discovery, tá? Depois disso, eu vou ter a tarefa sendo executada uma vez ao dia, todos os dias. Tá? Clico em OK, a gente vai fazer realizar esses mesmos passos com todas as opções de métodos de Discovery para Active Directory. Então o próximo é o Security Group Discovery. A gente segue o mesmo procedimento, tá? Seleciona, não esquece de incluir grupos, seleciona o container, marca a opção Run Discovery, define a sua agenda. Agora Active Directory System Discovery, marca a opção, né, habilita o Discovery, inclui os grupos, tá? Seleciona o container, tá? A gente marca a opção Run Discovery, tá? Aqui a gente teria uma terceira guia, né, que a gente pode estender a o tipo, né, a forma com que esse Discovery vai estar funcionando, né, esse método de Discovery. Porém, a gente vai ver isso mais pra frente. Por enquanto aqui o nosso intuito é habilitar esse método, tá? É só clicar em Apply, OK. A gente trabalha da mesma forma com User Discovery. Habilita, seleciona, inclui os grupos, seleciona o container, marca a opção Run Discovery as soon as possible, define uma agenda, Apply, OK. Heartbeat Discovery.
Esse método, ao contrário dos outros métodos de discovery baseado em Active Directory, ele já vem por padrão habilitado. Por quê? Porque ele trabalha em cima de recursos já descobertos por algum outro método, tá? Esse método chamado Heartbeat Discovery vai ser o método que vai me garantir a integridade da comunicação do recurso que eu tenho no meu SCCM, tá? Se um outro método descobriu um recurso X e esse recurso X parou de responder para mim, tá? Ele não é mais um computador, tirei o computador do domínio, ou formatei, queimou o computador, ele já não existe mais, enfim, ele ainda está lá na base do SCCM, está sendo apresentado na minha console, o Heartbeat que vai me ajudar nessa questão, que ele vai ficar tentando se comunicar com o computador. Depois de isso, a gente define a agenda também, né? Por padrão ele vai fazer essa tarefa uma vez por semana, tá? Quando ele realiza essa tarefa, depois de um padrão definido por você, pode ser depois de 90 dias, se não houver nenhuma resposta do cliente que ele está fazendo essa verificação, os dados desse cliente será automaticamente apagado da base do SCCM. Então isso daqui a gente utiliza essa tarefa para ter certeza que, se o cliente está respondendo, ele ainda vai continuar na base de dados. Caso ele não responder por algum problema, ele vai ser apagado, porque ele pode não existir mais, ou se ele existir, a gente precisa fazer aí uma tarefa de manutenção, instalar o agente novamente, ou fazer um troubleshooting para ver o que aconteceu, tá? Então a gente mantém aqui o padrão, né, uma vez por semana, poderia ser por hora, uma vez por dia, enfim, né, clique em OK. Network Discovery. Essa opção ela é utilizada também para a gente estar descobrindo alguns recursos no qual a gente não conseguiria instalar o cliente do SCCM. Porém, a gente vai deixar essa explicação um pouco mais para frente, não é nesse tutorial que a gente vai estar abordando isso, então por enquanto a gente passa aí essa etapa, tá? Não vai ser necessário isso aqui pra gente. Então o nosso próximo passo vai ser acessar a opção Site Systems, tá? É só expandir essa opção, a gente vai ver o nome do nosso servidor SCCM. Clica com o botão direito em cima do nome, seleciona a opção New Roles, tá? Para quê? A nossa tarefa agora é adicionar papéis adicionais, né? No caso assim, a gente precisa instalar papéis adicionais do SCCM nesse servidor para a gente ter outras funcionalidades no mesmo servidor ou em outro servidor, se fosse o caso, tá? No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Clicando em New Roles, eu tenho que antes, o primeiro passo, verificar se o nome do servidor está no formato FQDN. Isso é importante. Clicando em Next, eu tenho uma lista que me mostra quais são os papéis que eu posso estar instalando nesse servidor, tá? Caso o papel não apareça aqui nessa lista, quer dizer que ele já foi instalado no servidor. Tudo bem? Então, o que eu vou selecionar aqui nesse momento? O que eu vou estar selecionando? Qual é o papel? Eu vou definir agora o Server Locator Point. Esse é um papel que eu utilizo para auxiliar os meus clientes a encontrar os componentes do SCCM na rede para se comunicar, tá? Geralmente a gente instala o Server Locator Point quando o esquema do Active Directory não foi estendido. No caso nosso do laboratório aqui para esse vídeo, o esquema ele foi estendido. Porém, eu também estou adicionando o Server Locator Point, né? Qual é o motivo? Se eu estendo o esquema, teoricamente, os meus clientes buscariam os dados que o SCCM publica no Active Directory. Porém, como eu não consigo garantir que todos os meus clientes estão funcionando corretamente e buscando esses dados no AD, eu vou deixar instalado o Server Locator Point para auxiliar o cliente que não conseguir acessar o AD para pegar, né, para buscar esses dados publicados do SCCM. Então, com isso, eu consigo garantir que o cliente buscando no AD ou buscando no meu SCCM através do Server Locator Point, eu vou ter aí quase todos os clientes se comunicando, né, com o meu ambiente de SCCM. Tá legal? Então, clique em Next. Essas opções da base de dados para o Server Locator Point, a gente mantém o padrão. Não precisa fazer nenhuma alteração. É só clicar em Next.
e a instalação está concluída. É simples e rápida assim mesmo, tá?